filha dela tá saudável. A minha tá debaixo da terra. E aquilo pra mim, entender naquele momento, não entrava na minha cabeça. Sabe? E eu falei isso. O que eu fiz de errado? Né? Onde eu errei? Qual foi o meu erro? Pra que isso? Ela teve que enterrar o seu próprio bebê, mas no cenário que ela achou que era o fim, Deus fez brotar um novo começo. E aí ele falou, ó, você senta, que eu vou te falar agora o que é. E aí eu sentei e aí ele falou, sua filha tem um problema gravíssimo. Ela tem um problema no coração. A síndrome de hipoplasia do coração esquerdo é uma das síndromes mais raras e uma das mais graves. E aí eu falei pra ele, mas... e agora? Você fica sem chão. Aí ele falou assim, agora que você vai voltar na sua médica, a sua médica vai te explicar, mas a sua filha vai ter que fazer várias cirurgias. Mas eu não posso te dar detalhes, quem vai te explicar sobre isso é ela. Aí ele pegou e falou pra mim, mas no que você precisar, você pode me comunicar, que eu vou te ajudar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu saí de lá, não tinha comido nada, minha pressão tava super baixa. O Eric me ligando, e eu não sabia como eu ia falar isso pra ele. E eu saí de lá e atravessei a rua, sentei numa banquinha que tinha 20 salgados, as coisas tudo. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ele, e ele falou pra mim assim, e aí, amor, você fez o exame? Não é nada não, né? Eu lembro que ele falou. E aí eu falei, não, é sim, ela vai ter que fazer várias cirurgias. Aí eu lembro que ele mandou pra mim assim, vai cortar minha menininha? Aí eu falei, vai. Aí nisso eu não lembro de ter mais conversado com ele, porque eu nem tinha mais estrutura pra falar. E ali perto, eu não tinha ninguém perto. A única pessoa que eu tinha perto era minha sogra, que morava 2 quadras pra baixo. E ela me ligou na hora e ela falou pra mim, Jéssica, onde você tá? Eu só lembro que eu falei pra ela assim, eu preciso da senhora. Eu lembro que eu desci a pé. Era uma descida, parecia que não chegava nunca. E eu também não podia ligar pra ele, porque ele ia pregar, ele ia ministrar a palavra do Senhor. Como que eu ia deixar o coração dele aflito, sendo que ele tinha um povo, né, um rebanho pra pregar? Eu desci, aí eu cheguei lá e eu tava tremendo, ela falou, Jéssica. Aí eu subi, ela me acalmou, orou comigo. Pôs a mão na minha barriga, orou, me acalmou. E ali a gente conversou e começou a luta. Ali eu marquei os médicos, a gente começou a correr atrás de tudo. E aí começou a vir as profecias, né, das pessoas, tudo. Só que a gente não expôs nada pra ninguém. A gente é muito reservado. E vinha as profecias. Às vezes as pessoas usam também do calor um pouco humano pra acabar falando. Mas enfim, a gente estava firmado na rocha. Eu sei em quem tenho crido. E desde sempre eu nunca deixei me levar, sabe? Pelo que as pessoas falavam. Eu sempre procurei confiar em Deus. Só que nós somos cristãos, cremos na palavra do Senhor. E eu tinha certeza que Deus ia curar ela. Tinha certeza. Porque eu vi coisas sobrenaturais acontecendo. Durante o ministério do Eric, eu lembro que a gente foi ministrar numa igreja. Eles estavam ministrando. E eu vi um homem levantando da cadeira de roda. Deus curou ele naquele culto. O céu desceu, sabe? Eu senti o céu baixinho aquele dia. E eu lembrei daquilo. E eu falei, não, meu esposo estava ministrando. E através dele, Deus curou. E Deus vai curar também, minha filha. E eu tinha toda a fé naquilo. E aí começou as lutas, as batalhas, tudo. E eu fui procurar saber. Porque até o momento eu sabia o que ela tinha, mas eu fui mais profunda. Eu fui procurar saber o que era. E quando eu entrei nas redes sociais, que eu vi grupos, que eu vi pessoas. E eu fui ver aqui em Campinas que não tinha crianças vivas com essa doença, que só tinha um. Que inclusive se chamava João Pedro. Eu não sei mais hoje se está, espero que esteja. Mas era João Pedro, um garoto lindo. E era o único que estava vivo na época. E não tinha mais ninguém. E aí eu lembro que eu fui, a gente foi indo... eu lembro quando eu fui na minha doutora, a doutora Ana Raquel. Nossa, um anjo também, ela fez o parto da Mirella. E eu lembro quando eu cheguei nela e ela foi direta comigo. Ela falou, Jéssica, eu preciso te falar que você vai no hospital, mas você não vai levar sua filha de volta pra casa. Não faz enxoval, não prepara quarto, não faz nada disso. Porque o que a sua filha tem, ela é incompatível com a vida. Ela não vai sobreviver. A porcentagem é praticamente de 1%. E ali eu saí desmontada daquele lugar, sem chão. Eu não sabia mais o que fazer. Imagina você receber uma notícia dessa, né? E a gente foi indo na luta grande. E aí eu me lembro que quando foi chegando perto da Mirella nascer, a gente entrou em luta com o convênio pra gente poder ir pra São Paulo, porque lá a porcentagem de vida das crianças que têm essas doenças é grande. Lá é o centro especializado nisso. Só que o nosso convênio não tinha condições. E a gente lutou.
A gente foi até o nosso pastor Paulo Freire, e ele nos acolheu, orou por nós, e foi um momento muito importante também para nós. E ali ele começou a lutar por nós. Ele segurou a nossa mão, foi conosco e entrou nessa batalha. E eu lembro que a gente conseguiu ir para São Paulo, que também chamava Dr. Renato na época. A gente foi para São Paulo, tava pertinho dela nascer já. E a gente foi para São Paulo. Só que a gente foi para São Paulo e a gente ficava pensando assim, meu Deus, meu esposo trabalha aqui, nossa vida tá toda aqui. Eu tenho pouquíssimos parentes em São Paulo. Como que vai ser a minha vida? E o ministério? A gente tem um ministério. E eu vou ter que ficar aqui em São Paulo e provavelmente eu iria ter que ir para lá antes dela nascer. Porque eu ia ter que ficar lá esperando, aguardando o parto. Ele não ia poder ficar comigo. E já começou aquela pressão na minha cabeça. Mas mesmo assim nós fomos. E quando chegou lá, a gente passou com o doutor foi bem franco com a gente. E nós voltamos, um silêncio dentro do carro. Porque eu não sabia o que falar para ele. Eu não sabia, só podia falar o que eu estava sentindo. E ele também, com medo também de falar o que estava sentindo, também em silêncio. E fomos a viagem todo em silêncio. Eu só lembro que quando a gente estava quase chegando em Campinas, ele falou assim: mas São Paulo, vou ficar longe de você, longe da Mirella, e se acontecer alguma coisa, como que eu vou fazer? E aí a gente falou, vamos entregar nas mãos do Senhor. Se for pra gente vir, vai vir. E aí eu fiz um propósito com Deus. Que ela não podia nascer antes da hora. Eu tinha um problema no colo, que era o colo curto. Então, no meio desse período, eu coloquei o pessário, fiquei de repouso. E eu falei pra Deus, ele tinha que nascer de 38 semanas. E eu falei, Deus é tão fiel que se for pra gente ficar aqui, ela vai nascer antes. Porque eles ofereceram um hospital bom aqui pra nós. E ela vai nascer antes e vai operar com o doutor daqui. Se for pra ficar aqui, vai ser tudo aqui. E de ter feito, com 36 semanas de gestação, minha bolsa rompeu e a Mirella veio. Liguei pra ele, falei, amor, a Mirella vai nascer. Agora já? Falei, já. Ele correu pro hospital. E aí começou. Aquela pressão na cabeça, aquela coisa de... Aí vinha os flashes, veio um flash na minha cabeça, porque eu lembro que também, num dia que eu fui fazer um exame lá na Unicamp, eu fui atendida por uma doutora, que ela é especialista também nessa parte. E eu lembro que eu fui com meu pai. E quando eu entrei, é SUS, né? Quando eu entrei, ela falou pra mim assim, você já sabe da doença da sua filha? Eu falei, já. Ela falou, você já sabe que ela não vai sobreviver? Eu falei, já. Aí ela falou, você já sabe que não tem criança viva? Eu falei, tem um, João Pedro. Aí ela, um. Eu falei, então, se tem Deus. Pode ter dois. Meu Deus é grande, eu falei pra ela. E eu já pesquisei tudo, não precisa a senhora me falar. Só quero que a senhora faça o exame. Falei pra ela. E ela, ok. Aí ela fez o exame, ela, eu preciso ser sincera. Eu falei, eu sei, pode fazer o seu papel. Sei que você precisa ser sincera. E eu preciso ser forte, minha filha precisa de mim. E eu lembro que meu pai tava lá comigo e ele só chorava. E eu fui embora e fui com aquela palavra dela. E quando eu lembro que eu fui, que eu tava deitada lá na maca, os médicos já mexendo em mim, aquela correria, um monte de médico em cima de mim, a minha doutora não chegava, eu falava, cadê a Ana Raquel? E eu lembro que ela chegou, da hora que ela chegou. Eu falei pra ela assim, doutora, onde que a senhora tava? Tá todo mundo falando que minha filha vai morrer, ela calma. E eu lembro que ela falou pra mim assim, e pro Eric, pede pra igreja entrar em oração que ela vai nascer agora. E aí eu lembro que o Eric mandou mensagem, a igreja toda em oração. E eles diziam que ela não ia chorar, que ela ia direto pra UTI Nel, que não ia nem conseguir tirar uma foto com ela. E ela nasceu, chorou, perfeita, não parecia que ela tinha problema nenhum, era ela linda, linda, linda mesmo. Não parecia nem que ela tinha 36 semanas, parecia que ela tinha mais, de tão perfeita que ela era. E ali, nasceu, tudo bem, levaram ela. Eu me lembro que eu fui pro quarto, eu fiquei um tempinho sem ver, porque eu precisava me recuperar da cesárea. E quando eu fui pra ver ela, eu pedi pra ver ela no meio da madrugada, e eu fui. Ela tava no bercinho tão linda, sabe? Eu falei, Deus, mas sabe quando você vai com aquela certeza que Deus vai fazer? Porque nós que somos cristãos, nós sabemos que é um Deus de milagre, é um Deus de cura, é um Deus que faz. E você pensa assim, não vai acontecer comigo, Deus vai curar minha filha. E é um testemunho pra mim contar. E eu via ela lá naquele bercinho, toda linda, toda quentinha. E eu falava, Deus vai curar, Deus vai curar. E ali nós oramos por ela, cantávamos pra ela, louvávamos pra ela. Não deixei nenhum dia de ir, eu enchei bastante. Não deixei nenhum dia de ir ver. Só que quando chegou no quarto dia, ela começou a descompensar. E eu lembro que eu falei pro Eric, eu falei, amor, ela tá estranha, ela não tá normal. E aí ele falou, não, amor, calma. Assim, eu falei, não tá não. Aí eu perguntei pra enfermeira, eu falei, viu, ela tá estranha, o que ela tem?
E a enfermeira olhava uma pra cara da outra. Não, mãe, ela tá normal, fica tranquila, os aparelhos tá tudo normal. E eu falei, não, ela tá estranha. Se tá acontecendo alguma coisa, vocês não querem me falar. Mas tudo bem, mas ela tá estranha. E a respiração dela bem ofegante, já bem cansada. A gente foi pra casa. Quando a gente voltou, ela já tava ficando com uma cor diferente. E aí, quando foi no 6º dia, eu levantei meu coração apertado. Meu coração apertou de uma maneira que eu não sei nem explicar. E aí, era como se Deus estivesse me alertando. Levantei, tomei meu banho. Eu lembro que eu coloquei um hino da Ishla. E eu tomei meu banho. E no banho, eu fiz uma oração pra Deus. E eu falei, Senhor, eu gerei a Mirella. Até aqui, ela nasceu. Eu não podia pegar ela no colo porque ela tinha um catéter, que é do umbigo até o coração, e eu não podia pegá-la, e eu não pedi pra pegar. Eu respeitei isso, porque em nenhum momento eu ia prejudicar a minha filha. E aí, naquele momento, eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor for recolher a minha filha hoje, eu vou pedir pro Senhor uma única coisa. Quero pegar minha filha no colo. Uma despedida. Se o Senhor for levar ela. Mas, tem um porém. Eu orei como se eu estivesse falando com alguém. Foi assim, o relacionamento com Deus que nós temos é tão intenso. Meu relacionamento com Deus sempre foi tão intenso que eu converso com Deus assim, com o meu amigo mesmo, sabe? Meu pai mesmo. E aí eu falei, só que tem um porém, Deus. Eu não vou pedir. É o Senhor que vai me dar isso. Porque eu sabia que eu não podia pedir. Eu sabia que eu não podia pegar ela. E aí eu peguei, tomei meu banho e falei pra Deus. Eu falei, eu sei que eu não tenho direito de pedir nada. Mas eu quero despedir da minha filha. Eu quero poder sentir ela, pegar ela no colo. E aí eu fui pro hospital, tomei meu banho. Quando eu tava indo pro hospital, eles me ligaram. E assim, quem é mãe de UTI, quem tem criança ou parente internado em hospital sabe que quando tá na UTI você recebe uma ligação, você espera de tudo. E aí eu atendi e falei, oi, o que aconteceu? Aí ela, você já tá chegando? Eu falei, já tô chegando. Eu tô na esquina. E aí ela pegou e falou, então tá bom. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Ela, não, só quero saber se você tá chegando. Eu falei, tá bom. Cheguei, subi correndo, fui na frente do Eric, porque eu não contei pra ele nenhum momento da minha oração. Aí eu fui subindo na frente, lavei minha mão, coloquei o avental e saí correndo. Quando eu entrei, que eu vi ela lá, eu respirei. Aí eu falei, você me ligou, o que aconteceu? Aí ela falou assim, não, Jéssica, é que a enfermeira-chefe chegou de manhã e perguntou se você tinha pego a Mirella no colo. E a gente falou que não. E ela falou que era pra você pegar a Mirella no colo antes da cirurgia. Ali, meu chão abriu. Que era como se Deus estivesse falando pra mim. Eu tinha feito a oração fazia 5 minutos. A minha sogra, ela morava uma quadra do hospital. E aí o Eric pôs a mão no meu ombro na hora. Eu falei, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. E aí eu sentei, peguei ela no colo. E eu lembro que ele falava pra mim, ora por ela. Pede a cura. E Deus tinha falado pra mim já que ia recolher ela. Que eu falava pra ele, eu tô orando. Mas às vezes, né, não pensava assim, não é a nossa vontade. E aí eu falei, tá bom, Deus, já entendi. E ali eu entreguei ela naquele momento. Porém, quando ela foi pra cirurgia, quando ela passou daquela porta, meu coração já falou, não quero que ela vá. Porque é o coração de mãe. A gente quer o nosso filho aqui conosco. E aí eu pedi pra Deus, eu falei, não, Deus, não leva minha filha, não traz ela de volta da cirurgia. Eu preciso dela aqui. O que eu vou fazer? Não tem motivo pra me ver sem a minha filha. E aí eu acho que Deus deve ter falado do trono assim, tá bom, vou trazer ela de volta. E ela veio, voltou da cirurgia. Voltou, passou. O médico falou, foi tudo bem, já que eu volto conversar com vocês. Passou. E eu, apreensiva. Aí eu lembro que ele voltou, sentou e falou pra mim, pra gente assim, pra nós dois, olha, o caso da Mirella é muito mais grave do que eu imaginava. É só um milagre. Ela não tem mesmo. Quando eu abri, eu me assustei, porque ela não tem o que fazer. Eu não sei o que fazer no coração dela. Não tem. A veia do coração dela é mais fina que uma carga de uma caneta Bic. Não tem o que fazer. Então eu fiz o que precisava ser feito pra ela poder aguentar até a segunda cirurgia. Mas a Mirella, ela é uma menina que ela pode ficar no hospital, não sei quanto tempo que ela vai ficar, ela pode sair com 1 ano, pode não sair. Mas se ela sair, ela é uma menina que vai correr o risco de ter uma parada cardiorrespiratória a qualquer momento. E vocês precisam estar preparados para isso. E, era o meu aniversário, isso era dia 8. Não, isso era dia 14. Meu aniversário ia ser dia 22. E ali eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, eu já ganhei o meu presente de aniversário. Nossa. O Senhor já me deu minha filha, ela é perfeita. Mas eu não vou conseguir. Eu não tenho estrutura pra isso. E eu lembro que ele foi embora e ele falou, eu volto amanhã de manhã. Quando ele foi, não deu 5 minutos que ele tava, ele voltou correndo. Parecia cena de filme. Ele voltou correndo. E só tinha minha filha ali, que era paciente dele, não tinha mais ninguém. E ele voltou correndo, falou todo mundo de volta pro centro cirúrgico agora. Quando ele falou isso, eu falei, pô, que é a Mirella. E ali a gente ficou 1 hora esperando a volta dele.
E naquela apreensão, quando ele voltou, na verdade foi um outro médico que voltou e falou, olha, a gente tá tentando já 1h10 reanimar ela. Essa é a pior coisa, né? Esperar. E nessa 1h10 que ela já teve lesões neurológicas muito graves. Mesmo que ela voltasse, e aí ele parou de falar. E aí eu lembro que o Eric perguntou pra ele, Meu Deus. a minha filha tá morta? E aí ele só balançou a cabeça. Aí eu falei pra ele, eu posso ver ela? Ele falou, pode, vou fechar ela, você pode ver ela. Aí a gente foi, entrou na sala. Eu lembro que um amigo nosso Você entrou tava na aberto sala ainda. e não sei como que ele conseguiu entrar lá, o Patrick. E naquele momento ele louvou com a gente ali. O Eric pegou ela no colo sem vida. E ficamos ali um tempo com ela. Depois nós fomos embora. Nós descemos, o Eric saiu pra resolver o que tinha pra resolver. E eu lembro que eu falei pra ele assim, a gente vai fazer o enterro, o velório? E eu lembro que ele falou, eu não sei, eu não tenho condições, não sei como vai ser. E aí quando a gente desceu, eu falei, mas eu quero. Aí eu pensei na mente, Deus vai preparar tudo, já tá tudo preparado. E aí quando a gente desceu, tinha lá a filha do nosso pastor já tava lá, nosso pastor setorial. E ele perguntou se a gente precisava de alguma coisa, ele se encarregou de tudo, ligou pro nosso pastor Paulo. Nosso pastor se encarregou de tudo. Falou pra ele, não se preocupa com nada, só esteja lá amanhã. Minha filha ia ser enterrada nos Amarais. E ela teve o velório mais lindo do mundo, que não foi nem um velório, foi um culto. Que vidas ali foram restauradas. Pessoas aceitaram Jesus. Meu esposo pregou. E não foi um velório, foi um culto maravilhoso, foi lindo. E a Mirella, ela cumpriu a missão que ela tinha na Terra. Ela veio, a Mirella foi gerada para a eternidade, não foi para nós. E ela cumpriu o que ela tinha que fazer. E ali nós sepultamos ela e voltamos para casa e começou a minha luta do luto, que não é algo muito fácil de se viver. Passou o primeiro mês, passou o segundo, passou o terceiro, quando chegou no quarto, eu não tava aguentando mais. Eu não tinha mais vontade, sabe, de fazer nada. Eu falei pra Deus, não dá mais. Eu não consigo mais lutar, sabe? Chegou um momento que eu não tinha mais força pra seguir. E assim, por várias vezes eu procurava não sofrer perto do Eric, mas por várias vezes eu tava lavando uma louça, ele chegava, eu tava chorando. Várias vezes eu tava no quarto, eu tava chorando, e eu não queria chorar perto dele, que eu também não queria... eu tinha medo de prejudicar o meu esposo, porque nossa filha faleceu, praticamente na outra semana ele já tava ministrando na sede. E o ministério dele é lindo, ele é muito usado pelo Senhor, e eu não queria trazer isso pra ele, sabe? Apesar de eu saber o que ele também estava passando, a dor, eu não queria aumentar a dor dele. E ali fomos, só que chegou no quarto mês e eu não aguentava mais. Eu falei, Deus, eu levantei um dia, eu trabalhava num salão de cabelo, e nesse salão eu tinha uma amiga. E essa amiga, ela tinha um trabalho, ela era acompanhante, e a gente dava muitas risadas, eu amava ela, de coração. Sempre eu preguei pra ela, falei, Dani, sai dessa vida, deixa isso. Mas ela não... Ela falava, já é muito difícil pra mim. Mas eu amava ela. Só que no meio dessa trajetória, ela acabou engravidando. E ela foi embora pra casa da mãe dela, ela engravidou primeiro que eu. Só que nesse dia, ela já tinha ido embora. E nesse dia que eu levantei muito triste, eu falei pra Deus, falei, Senhor, eu não tô aguentando. Eu fiz uma oração pra Deus, falei, eu vou trabalhar, mas eu não sei nem qual vai ser meu rumo. Eu já tô deixando bem claro pra Deus que eu não consigo mais. Tô no limite da minha dor, eu não sei como que vai ser o meu dia. Eu fui trabalhar, eu lembro que eu atendia os meus clientes. E eu fui almoçar. Quando eu fui almoçar, que eu voltei, o dono do salão, ele tava na porta com ela, com a filha dela no colo. E na hora que eu olhei da esquina, que eu vi ela, eu falei, Senhor, hoje não. Hoje não. E aí eu fui andando. Quando eu cheguei na porta do salão, ele falou, olha, que linda. Eu falei, é linda. Aí eu saí, né, pela porta do fundo. E aí ele falou, é da fulana. Aí eu cumprimentei ela, dei um abraço nela. Eu falei, você tá bem? Ela e você? Eu falei, tô bem, tô caminhando. E aí, aquilo foi eu entrei em crise. Eu falei, não pode ser. Aí eu liguei pra minha irmã, eu lembro que o Eric tava trabalhando. Liguei pra minha irmã, falei assim, eu preciso ir lá no cemitério. Ela falou, Jéssica, mas o que você vai fazer lá no cemitério? Não faz isso, quer que eu vou com você? Eu falei, não, eu preciso ir lá. Eu preciso ter um particular com Deus.
Não dá. Eu tô no silêncio há 4 meses. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu não vou aguentar. E eu fui. E chegando lá no cemitério, eu ajoelhei. Eu desliguei meu celular porque eu tinha medo do Eric ligar e eu não consigo mentir, eu não consigo... Ele ia saber que eu não tava trabalhando, ele sabia que eu tava em outro lugar e eu não queria falar pra ele onde eu tava. Eu desliguei o meu celular. Eu ajoelhei ali naquele lugar e falei pra Deus. Eu acho que tem um certo momento na vida de todos, que eu acho que todos têm esse momento de o porquê e o pra quê que Deus faz algumas coisas na vida da gente. E ali eu ajoelhei e falei pra Deus. Eu falei assim, por que o Senhor tá fazendo isso comigo? Faço mal pra ninguém. Eu acompanho meu esposo, ele ministra a palavra do Senhor. E ainda bem que não tinha ninguém no cemitério, só tinha eu aquele dia. E eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, eu vi um homem se levantando da cadeira de roda. Por que o Senhor não curou minha filha? Ali, aí eu perguntei pra Deus, eu falei, Senhor, a partir de hoje eu desisto de tudo, não quero mais. Se for pra mim viver dentro da igreja e viver dessa forma, ver nos outros, não é a pessoa e o que ela faz. Não se trata disso. Porque o Senhor, ele ama o pecador. O que não agrada a ele é o pecado. Mas o pecador, ele ama. Ele nunca vai deixar de amar um filho seu. E eu falei assim, uma pessoa tá no erro. Independente de quem seja, tá no erro. E a filha dela tá saudável. A minha tá debaixo da terra. E aquilo pra mim, entender naquele momento, não entrava na minha cabeça. Sabe? E eu falei isso. O que eu fiz de errado? Né? Onde eu errei? Qual foi o meu erro? Pra que isso? E depois que eu desabafei, que eu acho que era isso que eu tava precisando fazer, que eu não procurei ajuda psicológica, eu fui ali nas mãos do Senhor mesmo. E depois que eu fiz tudo isso, eu lembro que eu cravei as minhas mãos ali na grama mesmo. E depois de tudo, o Espírito Santo de Deus, ele começou a confortar meu coração. E eu lembro que eu comecei a louvar. Ele vai guardando, né? Uma pessoa tá em crise. Uma hora... colocando praticamente Deus na parede. E eu abaixei a minha cabeça ali com as mãos. Quanto mais eu louvava, mais meus dedos cravavam na terra. Com a dor que eu tava sentindo. E ali eu comecei a louvar Deus. Um hino que eu gosto muito, que a gente louva muito pra ela. Que é um trechinho rápido. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu... que aquele momento era dela. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. E eu comecei a louvar, né? Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. E ali o que era ser para ser um... Deus colocando Deus na parede pelo colarinho, virou ali uma adoração sincera no meu coração. E ali eu pedi perdão pra Deus, falei, Senhor, me perdoa. O Senhor sabe que eu sou ligada em Ti, sempre fui, desde a minha adolescência, meus pais sabem disso, eu sempre fui ligada a Deus. E conectada mesmo. E eu falei pra Deus, eu não quero ser ingrata. Eu louvo a Deus por tudo que eu tenho, pelo esposo que o Senhor me deu, pelo meu casamento, pela minha filha. Eu só queria minha filhinha comigo, só isso. Eu espero que o Senhor entenda a minha dor. E me perdoa. E pedi perdão pra Deus ali mesmo. E falei, me perdoa, eu só queria desabafar, Pai. Ali, aí eu parei. No que eu parei, eu senti o Espírito Santo falando comigo, claramente ali. Deus falando claramente. Porque você tá tão angustiada, o meu milagre tá dentro de você. E aí eu falei, nossa, que estranho. Aí eu peguei, já tava tarde, já tava quase escurecendo. Eu falei, preciso ir embora. E desci. Quando eu desci, tinha um senhor parado lá na frente. E esse senhor falou pra mim assim, ô menina. Aí eu falei, oi senhor. Aí ele falou assim, meu milagre tá dentro de você. Aí eu falei, não é possível. Aí eu parei, fechei o olho e falei, oi? Aí ele falou, meu milagre tá dentro de você, Deus mandou te falar, tá? E saiu. E eu peguei, liguei pra minha irmã, falei, meu Deus do céu. Aí eu pedi pra ela pedir um Uber pra mim, fui embora e fiquei com aquilo na mente. E eu tava passando por geneticista. Na época, eu não podia engravidar naquele momento, porque a gente ia fazer um tratamento. Tava tomando remédio. Aí, passou a coisa de 1 semana, 2 semanas, eu comecei a passar mal. Fiz o exame, aí veio na minha mente, meu milagre tá dentro de você. E o Otto veio. Veio, com a graça de Deus. No primeiro momento, a gente ficou bem apreensivo. Mas depois, quando a gente foi fazer os exames, que ele falou que tava tudo bem, a gente glorificou a Deus. E ele nasceu. E eu falo que ele foi o meu suporte. Glória a Deus. Deus sabia da dor que eu tava sentindo, o que eu tava sentindo Normal. no momento. E ele sabia exatamente o que eu precisava. E a gente viveu esse milagre, ele nasceu, graças a Deus, com muita saúde. Cheio de Deus. Ele é bem alegre.
graças a Deus. E passado aí 1 ano e 8 meses, eu engravidei do Theo. E também veio cheio de saúde, para a graça de Deus. Maravilhoso os dois. E é isso. Eu só tenho a agradecer a Deus. Quero mostrar eles aqui, para as pessoas verem o milagre de Deus, que Deus é poderoso, Deus faz. E as pessoas que estão vivendo esse momento que Deus, Ele nos graceia e Ele sabe Ela teve 2 meninos. Sabe exatamente o momento certo de dar pra gente a nossa bênção. Vem cá, garotos. Vem cá. Aqui, Pedir neném. pro pessoal conhecer vocês. Vem aqui com a mamãe, o Otto. Minha alegria. Ali, Otto, olha ali, ó. Sorriso, olha ali. E na câmera aqui, ó. Tá vendo? Cadê o Theo? E o Theo. Um Theozinho. Gêmeos menores. E essas aqui são minhas preciosidades. Amém. E esse foi mais um testemunho. Eu tô aqui assistindo, irmãos, e tava pensando que quando vivemos algumas situações da nossa vida, perguntamos pra Deus assim: Senhor, por que comigo? Por que eu que tenho que passar isso? Ah lá, ó, o fulano tá com a vida tão boa, fulano não te serve, fulano não te busca, fulano só faz coisa errada, mas tudo dá certo na vida dele, tudo acontece na vida dele e na minha não. Né? Questionamos a Deus e perguntamos isso. Quem nunca, irmãos? Quem nunca chegou em Deus e tentou colocar o Senhor na parede? Né? Assim como ela foi colocar o Senhor na parede. Mas aqui eu faço uma pergunta: por que nós não? Né? Nós dizemos assim pro Senhor: Senhor, por que eu? E por que não? O que temos de diferente? O que temos de melhor? Não temos nada de melhor, irmãos. E eu entendo o momento difícil que nós passamos. Talvez que no momento que a gente esteja passando a gente não entenda. Mas se você for parar para pensar, é uma forma de Deus mostrar que Ele nos ama. Porque enxergamos errado. Enxergamos invertido, sei, porque vem a dor, a tristeza. Nem imagino como que é perder, né, uma filha, ainda mais depois que ela nasceu. Então, com certeza, essa mãe sofreu muito. E é algo muito delicado da gente falar aqui. Mas algo que eu achei muito interessante que ela disse é quando ela foi interrogar Deus, colocar Deus na parede. Só que aquele momento virou um momento de adoração. Não sei se você já passou por isso. Um momento que você foi ali questionar Deus por algo não ter acontecido, por algo não ter acontecido da forma que você queria, e de repente se tornar ali o momento de você falar: Senhor, peço perdão, desculpa. Então, começar a adorar a Deus. Por quê? Porque aí vem a presença do Senhor, e a presença do Senhor, ela nos acalma, ela nos acalenta, e o que ela precisava era desabafar. O que ela precisava, irmãos, era desabafar. E ela desabafou com Deus. Ela guardou tanto, né? Foi momentos tão difíceis que ela passou, que ela foi guardando. Mas chegou uma hora que ela precisou liberar tudo aquilo que estava guardado dentro dela. E o Senhor ouviu. E você vê que coisa linda. Ela foi no intuito de colocar Deus na parede, mas ela saiu ali adorando ao Senhor. Então, irmãos, uma coisa que eu vejo nesse testemunho, irmãos, não estamos privados de viver momentos difíceis. Pode ser que você seja um super crente, pode ser que você é aquele que prega, aquele que canta, aquele que dirige. Você pode ser quem você for, irmãos. Nós não estamos excluídos de passar por momentos difíceis no nosso caminho aqui na Terra. Você pode ver, a Bíblia é repleta disso. Fala pra mim um servo de Deus que não passou por prova. Fala pra mim um profeta, alguém que foi enviado de Deus para fazer algo, ou que servia a Deus, que não passou um momento difícil na sua vida. Não existe. Não existe, infelizmente. É uma história assim muito tocante, muito forte, mas
que teve o seu final feliz, né? Quando foi assim, eu achei que não ia ter, mas teve um final feliz, graças a Deus, e que nos traz uma grande lição, irmãos, uma grande lição mesmo, que Deus, ele ouve as nossas orações. Não estamos privados de passar por momentos difíceis, de perca, né? Teremos que passar por esses momentos, sim. Iremos perder, infelizmente, teremos que chorar, né? Teremos que passar dias difíceis da nossa vida, mas o Senhor, a todo momento, ele estará conosco. A todo momento Deus está contigo. Eu não sei a situação que você está passando hoje, eu não sei que diagnóstico você recebeu, eu não sei que notícia você recebeu, eu não sei o que está acontecendo dentro da sua casa hoje, mas o nosso Deus, ele é um Deus que te ouve. Se você vir a ele com uma oração sincera, com uma conversa sincera com ele, ele vai te responder. Ele vai falar contigo assim como ele falou com ela. Veja que momento difícil esta mulher passou, que eu nem gosto nem de imaginar, né? O que ela passou, o que o esposo dela passou, o que a família toda dela teve que passar. Mas foi um período, e esse período acabou. Ficou marcas? Ficou. Ficou cicatrizes? Ficou. Mas o nome do Senhor foi glorificado. E é esse o intuito. O intuito é que o nome dele seja glorificado. Então, irmãos, eu saio daqui alegre com o Senhor, alegre com esse testemunho, alegre, irmãos, com o que Deus pode fazer na nossa vida. Esse testemunho é do Fé Podcast. Entra lá no canal deles, veja o vídeo completo. Tá maravilhoso esse conteúdo, muito bom. Veja os outros também, segue eles lá, ajuda o canal deles. Tá sendo uma bênção para nós. Foi uma bênção ouvir esse testemunho. Eu me alegro muito em assistir testemunho desta forma, de ver Deus agir. E se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de testemunho, deixa aqui nos comentários, tá? Para que eu possa trazer mais voltado a esse tema, tá bom? Então que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.